Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, nesta primeira semana do mês de novembro. Nós, não sei se deu para reparar, mas nós gravámos 2 episódios de uma vez, porque na semana passada tivemos o feriado de Todos os Santos e depois tivemos a comemoração dos fiéis defuntos e não tínhamos assim grande tempo de agenda para conversarmos, por isso se calhar agora aqui nas nossas conversas podemos ir retomando algumas coisas que nós fizemos nesses dias, mesmo que tenham sido antes do último episódio do nosso podcast, mas estamos também na semana de oração pelos seminários e se calhar começamos por aí. Nós este fim de semana tivemos cá 2 seminaristas, não foi? Tivemos cá o João e o Nelson, que são 2 seminaristas do ano propedêutico, portanto o ano prévio a começarem o Seminário dos Olivais, que passam aqui no Seminário de Caparide, onde têm uma formação básica cristã e comunitária e humana, onde dão assim os primeiros passos também de consolidação daquilo que é o seu caminho, e têm sempre esta experiência na semana dos seminários de ir até uma paróquia, e nós tivemos a graça então de ter cá o João e o Nelson durante sábado e domingo, o fim de semana. Sim, por agenda tu ficaste muito mais próximo deles do que eu, ou seja, eles acompanharam mais o teu percurso, não é, do que o meu propriamente dito, não é? Então sim, eles estiveram nos grupos. Sim, portanto eu fui buscá-los sábado à tarde ao seminário. Depois eu pensei, bem, para conhecer Cascais, e espero agora não excluir uma data de grupos, não é? Mas eu pensei, de facto as missas faz parte, sobretudo estando cá e ao fim de semana e domingo. Mas havia o jogo de rugby no sábado à tarde. E portanto, para conhecer... Então a culpa de o rugby perder não foi tua, foi deles. A culpa se calhar foi dos seminaristas, que depois algumas pessoas comentaram, olha, nós hoje perdemos, assim foi o Cascais contra São Miguel, acho eu, perdemos porque veio cá o padre desta vez. Não, foram os seminaristas, não foi o padre. Agora já sei, já percebi. Sim, porque de facto um dos pontos de convergência, assim digamos, da comunidade cascalense é também o rugby, não é? Onde há muita gente que está... que joga, que nós conhecemos, ou no fundo é assim um ponto de convergência, e quando há jogo em casa está lá toda a gente, e então lá fomos só espreitar um pouco. Há mais gente na igreja do que no rugby, mas pronto, por isso mesmo, eu estava a dizer, era o rugby e a igreja, eram as 2 coisas que iriam acabar por convergir, e para eles terem um pouco de experiência de cascalense. Depois, eles já tinham sido iniciados, depois tem no seu ano propedêutico que era jogador de rugby, porque quando foi agora o Mundial do Rugby, ele ensinou as regras todas, pôs o seminário todo a ver os jogos principais. Então eles até gostaram. Portanto, já estava um bocadinho por dentro, mas também foi só uma passagem rápida, porque claro que não temos vida para estar a ver o rugby. Por acaso esse sábado deu, mas foi também de passagem, depois para irmos até à Capela da Areia, onde tivemos a missa das 6, e depois a missa paroquial das 7:15, missa vespertina, onde eles também tiveram, seguida de uma reunião com alguns jovens, de algumas coisas que estamos a lançar agora este ano, que já falámos aqui há uns podcasts atrás, e que agora começam a tomar assim já mais algum corpo. Eles estiveram presentes nessa reunião, e até é engraçado que um deles também estava presente no COP, na altura, para a organização das jornadas da paróquia dele, e ele diz que é curioso, que ele dizia que via naquilo que acontecia aqui, muito o que acontecia na paróquia dele, e assim sucessivamente. É bom sinal. E que nós também, padres, também vamos, quando passamos por várias paróquias, acabamos por ver que, assim, no ADN temos todos algo de muito parecido, não é? Portanto, não é, ainda que tenhamos muito de único, também há algo de muito comum que temos entre todos nós, e também da forma como nos organizamos, como lidamos e tudo mais. E esse foi o sábado. Depois acabou o sábado, dormiram cá na casa paroquial, e domingo foram às catequeses, foram ao Gomas, foram à missa com a comunidade inglesa, à catequese do GIP à tarde. E à missa da tarde. Que já sim, o Nelson, que é indiano, estava a dizer, estava todo contente, finalmente uma missa em que deu para perceber quase tudo. Porque em português é difícil. Se bem que é de lhe tirar o chapéu, que ele está cá desde junho e já consegue perceber bastante. Sim, portanto, sim. Sim, se nós falarmos um bocadinho mais pausadamente e com uma certa abertura vocal, ele percebe quase tudo, se falarmos normalmente. Aliás, o João às vezes fazia a tradução daquilo que eu dizia, não é? Que às vezes eu falava mais a correr, ou mais depressa, ou de mais longe, e ele não estava a ler os meus lábios, então o João traduzia, basicamente dizendo aquilo que eu dizia, mas mais pausadamente, e ele percebia. Sim, porque ele é da Índia, de Trivandrum, que é uma diocese
alguns na Índia, para quem conhece a Índia. Tu já conheces as dioceses todas da Índia, estou a ver. Quantas dioceses é que tem cá seminaristas nos seminários de Lisboa? Eu sei que tem Trivandrum, Coxim, e acho que é só. É só? Pelo menos eu tenho ideia que sim, pode-me estar a escapar alguma coisa, mas acho que é essencialmente Trivandrum e Coxim. Esses dois nomes. Pois, porque quer dizer, foram meus colegas. Portanto, Claro. acho que Trivandrum começou há pouco tempo, que nós conhecemos os primeiros seminaristas de Trivandrum, que agora já são padres também, e estão cá a servir a algumas paróquias. E pronto. Muito bem. Mas foi assim, eu acho que foi um fim de semana cheio para eles, que eles não pararam quietos. Sim, depois eu cheguei lá, fui levá-los à noite depois da missa, ainda comemos aqui qualquer coisa na casa paroquial, depois levei-os lá ao seminário, porque eles tinham a chamada sala de comunidade, é um bocadinho também de pôr a conversa em dia no final de cada semana ou no princípio de cada semana. Então estavam todos a chegar também das suas caminhadas paroquiais. Acho que foram só paróquias, acho eu. Foram só paróquias, sim. Estavam a chegar e pronto. Depois quando eu saí, aquilo já é perto das 9h30, já iam todos para a sala de comunidade. Sim. Foi bom. E ficaram também, almoçámos também com uma família aqui da paróquia. Foi assim uma grande festa também. E eu não sei, eu lembro-me quando era seminarista, esta era a típica experiência que eu adorava. Era uma aventura do início ao fim, que não conhecíamos ninguém. E acabávamos por conhecer gente em vários sítios. Sim, eles apanharam um banho de gente. E eu lembro-me que na altura fui vários sítios. Foi Malveira, estive na Malveira na Venda do Pinheiro. Estive também na Merciana. E estive em mais um sítio que eu já me ia de lembrar, mas foi assim 3 paróquias diferentes para onde... não se lembra ou na sua altura não se fazia isto? Não. Nós, como seminarista, fizemos sim algumas vezes, poucas vezes, mas fizemos. Eu lembro que a primeira vez que fiz, eu sou natural de Paços de Arcos, mas os meus pais construíram uma casa em Porto Salvo, que é na terra logo ao lado. E os padres do seminário enviaram-me a mim e a outro seminarista para a paróquia de Porto Salvo. Sem saberem, porque os meus pais tinham acabado de mudar aí 15 dias antes, um mês antes. Ou seja, eu nunca tinha dormido naquela casa e a primeira vez que vou dormir a casa foi numa saída do seminário que me mandaram para Porto Salvo. Então foi uma coisa engraçada. Essa lembro-me, mas normalmente eu estava ligado ao pré-seminário, por isso nós nas semanas dos seminários, com o pré-seminário íamos a vários sítios, por isso não éramos nós seminaristas que íamos a vários sítios, mas nós levávamos os pré-seminaristas e tínhamos atividades em alguns sítios, por isso não me lembro de ser muito comum nós na semana dos seminários irmos a outros sítios senão os normais da pastoral. E depois também nós no seminário de Almada, que era o meu seminário, assim, a primeira fase, nós íamos constantemente a paróquias, todos os domingos, todos os fins de semana, ou para assembleias de jovens, ou para conhecer a realidade pastoral dessas paróquias, ou para ir receber fruta. Por isso na semana dos seminários nós íamos muito ali para a zona de Alcobaça, que as pessoas juntavam-se e ofereciam peras, batatas, abóboras, cebolas. Então nós dividíamos lá pelas várias paróquias ali do concelho de Alcobaça, e passávamos pelas missas e depois passávamos também pela casa das pessoas que tinham dito que tinham lá coisas para nos dar. Então era assim a nossa ida às paróquias. Não, assim como está a fazer agora, não me lembro. Lembro só dessa vez de ter ido a Porto Salvo. Sim, eu lembro-me que com o pré-seminário depois íamos a vários sítios. Eu também tive com o pré-seminário, fomos em alguns, Évora de Alcobaça, a Ribamar, fomos a vários sítios ainda também. Sim. Neste mesmo esquema, só que não era o semana dos seminários, eram outros fins de semana fora do normal. Mas era sempre uma aventura, pois era do nada, íamos para um sítio que não conhecíamos ninguém e era sempre giro. Exatamente, faz parte. Sim. Sermos enviados. Era. E outras coisas aqui, nós não falámos, mas este ano calhou-te a ti ir ao cemitério, não foi? No dia dos defuntos. Sim, acho que já tinha ido ano passado. Lá na capela do cemitério celebrámos missa por todos os fiéis defuntos, às 11 horas, no dia 2. E estava daqueles dias semi-chuva, semi-não chuva, portanto e de manhã caiu uma carga de água gigante que até pensámos, se calhar as pessoas vão todas pensar 2 vezes, mas não, estava cheia a capela e rezámos pelos fiéis defuntos e como, no fundo fizemos isso, não é? Com esta intenção de rezarmos pelos defuntos
especialmente aqueles que não têm ninguém que se reze, ou que ninguém que reze por eles, e pronto, e assim cumprimos já a tradição de celebrar missa no dia 2 no cemitério de Cascais, na Guia. Mas há alguma coisa assim que lembres, assim nestes primeiros dias de novembro? Primeiros dias de novembro... Não houve assim nada de... Estava a ver se... não, tivemos um encontro com o Patriarca, não falámos já, pois não? Eu acho que ainda não falámos, que já não foi esta segunda-feira, foi a segunda anterior, portanto não falámos não. Foi no dia, sim, foi no dia 30, estava a lembrar agora os dias de... Então, não sei, enquanto eu estou a fazer o rewind para tentar ver, foi na segunda-feira, não foi? Nós fomos ao Torcifal, aquilo estavam muitos padres. Estava bem cheinho, sim, eu reparei que havia muitos padres novos. Sim. Eu já acho que já faço parte da metade dos mais velhos, ou seja, já começa a haver, pelo menos no encontro, pareceu-me haver mais padres mais novos que eu do que mais velhos do que eu, mas pronto, estou ali assim, já me estou a sentir um bocadinho mais velho, mas foi engraçado. Só tivemos uma primeira parte da manhã em que o Sr. Patriarca usou assim 2 ou 3 palavras a partir também dos seus antecessores. Foi bom, foi bonito, foi simples e direto. Depois celebrámos a missa e às vezes nós na missa crismal aquilo tem o peso próprio da missa crismal e pronto, mas também tem já também o peso próprio de uma caminhada quaresmal às vezes intensa e às vezes assim estamos um bocadinho mais cansados e pronto, e é na Sé e é uma igreja muito maior e os padres estão lá num canto todos apertadinhos. Ali, de facto, a igreja era para os padres, com o seu bispo. E foi ali um momento assim, muito, muito bonito e intenso de comunhão sacerdotal e de sabermos o que é que nos une, não é? E quem é que nos fortalece. Por isso, destaco a missa naquele ambiente assim, em que nós enchíamos a capela lá do Torcifal. Foi muito bonita. E depois a parte da tarde foi uma conversa mais... O Alexandre falou de manhã ou à tarde? Já nem lembro. Foi de tarde? Acho que sim. Não, foi de manhã. Foi de manhã, sim. Sim, o padre Alexandre Palma, um padre do prefeito do Seminário dos Olivais, dirigiu umas palavras ao Sr. Patriarca em nome do presbitério de Lisboa, em que ele recolheu assim 9 palavras, não foi? Do género, não sei, coragem, esperança, estrada, eu estou a dizer assim algumas de cor que me recordo agora, mas palavras muito simples também, muito diretas, um bocadinho para dar assim alguns traços daquilo que é o nosso percurso, a nossa história, não é? Aquilo o que nos trouxe aqui como presbitério até este momento, não é? Que marcas é que as jornadas, esta crise dos abusos na igreja, esta mudança de bispo, ou seja, que marcas boas e más é que elas deixaram, e também projetar um bocadinho para o futuro, não é? Para esta caminhada em conjunto. Em princípio, se tudo correr bem, temos patriarca para 20 anos, ou 18 anos, assim pelo menos. Depois normalmente fica, se tiver saúde, que é o que se espera, fica assim um bocadinho mais de tempo, mas nos próximos 20 anos há de ser o mesmo, sim. Se nós ficarmos cá, eu já vou ter 60, não é? E tu já chegas aos 50, por isso já chegas à meia idade e eu já estou assim a pensar na reforma, na pré-reforma. Por isso este vai ser assim o nosso patriarca da vida adulta, por assim dizer, e estamos juntos para isso. Por isso acho que foi um encontro muito, muito bom. Isso aí deu também para estarmos uns com os outros, com os padres. E estava-me a lembrar que um dos temas de conversa, assim, de café, de corredor, de mesa, foi outra coisa que aconteceu e que nós não falámos, ou falámos no dia da dedicação da Sé, que foi a despedida do Dom Américo. E pronto, e havia a tomada de posse também dele como Bispo de Setúbal, a tomada de posse formal no dia 26, quinta-feira, e depois a tomada de posse assim mais comunitária, mais festiva no domingo, e pronto, e alguns dos padres de Lisboa participaram nesses 3 momentos, 25, 26 e 28, e pronto, e estavam a comentar que se calhar nós como presbitério não demos sinal visual ou sinal físico de agradecimento e de comunhão com o Dom Américo, que serviu aqui a Igreja de Lisboa nestes 3 anos, não é? Ou 4 anos, desde 2019.
desde 2018, e pronto, e também se calhar assim de uma maneira pública dizer que mesmo não estando presentes fisicamente, com certeza que tivemos presentes espiritualmente e até por mensagens digitais a agradecer também o seu contributo aqui na Igreja de Lisboa, nomeadamente, e foi para isso que ele foi escolhido e foi chamado e foi mandatado, nomeadamente em ser assim o pivô da organização da Jornada Mundial da Juventude aqui na nossa diocese. Mas pronto, acho que foi isso que aconteceu. Foi um dia simpático, não é? Foi uns dias bem simpáticos. Sim. De alguma coisa que queiras sublinhar desse dia, de alguma coisa que... Nós fomos com o Tomás também, com o Padre Tomás no carro, também é tempo também de termos conversas assim com outras pessoas, não é? Também é bom, até é bom também para nos animarmos mutuamente no nosso trabalho pastoral. Eu acho que é isso, há muita gente que nós dizemos sempre, depois temos de nos encontrar. Claro. E ali, como estamos todos no mesmo sítio, acabamos por nos encontrar, o que é claro, um excedente daquilo que é a nossa capacidade de querer ficar com as pessoas e falar e tudo mais, que não dá, que depois também é muita gente ao mesmo tempo, mas é um bom motivo para relançar muitas coisas, não é? E estar todos juntos acho que fez bem e foi bom. É uma coisa rara, que só acontece normalmente, como dizíamos há pouco, na missa crismal, mas também na missa crismal já estamos com a cabeça noutras coisas. No tríduo pascal. O que é que temos de fazer nessa noite, o que é que falta ainda preparar, o que é que está a falhar assim de última hora. E portanto aqui foi sem preocupação, foi com muita abertura e com muita liberdade, que acho que também... Sim, passámos lá o dia todo quase, não é? E foi um dia passado, sim, que saímos lá, eram para aí 4h30, 5 horas da tarde. Sim. E chegámos lá às 10. Sim, portanto foi todo um dia aí passado na casa de retiros do Torcifal. E bem, e acho que o Sr. Patriarca também é capaz de ter gostado. Vamos ver. Sim. Continuamos a rezar por ele e continuamos todos juntos. Então vamos. Então neste episódio o que é que nos trazes hoje? Ou o que é que trazemos hoje aqui ao nosso episódio de hoje do podcast? Entretanto acabou o sínodo e saiu um relatório final. Acabou esta primeira sessão do sínodo. A primeira fase do primeira sínodo. Fase, sim. Sim, que ainda... Primeira fase? Primeira sessão. Primeira sessão, sim. Para o ano, esta 16ª sessão ordinária, houve uma primeira sessão agora em 2023 e vai haver a segunda parte, e para finalizar em 2024. Também julgo eu em outubro, que é normalmente o mês dos sínodos. Então, e saiu desse sínodo a Carta ao Povo de Deus, que nós já recomentámos num podcast passado, e agora este relatório do sínodo, o relatório final que o Padre Nuno leu e vai partilhar connosco algumas coisas. Quase nada. Do relatório. Vamos também falar, como estamos no mês de novembro, e que além dos seminários é também a altura em que rezamos pelas almas, não é? Pelas almas do purgatório. Vamos falar então um bocadinho destas questões do fim da vida, o que é que se espera quando morremos. Normalmente só nos lembramos disso quando nos bate à porta, mas também faz bem assim falarmos Já falámos disto um pouco quando falámos do Dia dos Defuntos e todos os santos, mas falando agora assim mais concretamente do que é que diz no fundo a fé católica sobre o que é que acontece depois de morrermos, o que é que esperamos, e pronto, assim, um pequeno comentário sobre isso. E por último, esta proposta da semana dos seminários, para a semana quando estamos a gravar este podcast, que tem também um tema, tem também assim uma proposta orante, além de acontecerem coisas nos seminários a promover a oração pelos mesmos. Sim, então se calhar falamos um bocadinho sobre esta síntese, com este relatório síntese da sessão do sínodo. Normalmente o sínodo tem esta sessão geral dos bispos, não é? Sempre com peritos, sempre com gente também a participar no sínodo. Normalmente quem votava depois o sínodo era sempre os bispos ou os nós chamados os padres sinodais. Este ano esses padres sinodais tinham também vários leigos e por isso todos os participantes, ou quase todos os participantes, havia alguns que tinham uma missão também de serem facilitadores, nós já falámos sobre isso em episódios passados, mas todos os participantes efetivos no sínodo votaram. Mas normalmente acabava, ou seja, o fruto do sínodo são as chamadas alineamenta, que são assim um conjunto de sentenças, um conjunto de frases
soltas. Acho que só houve um, que foi o Sínodo sobre a Palavra de Deus, em que saiu um texto muito bonito, como conclusão do sínodo, mas normalmente saem estas sentenças aprovadas com maioria de 2/3, que depois são apresentadas ao Santo Padre, porque é para isso que serve o sínodo. Depois o Santo Padre, com essas alineamentos, faz uma exortação pós-sinodal, uma exortação apostólica para toda a Igreja a partir do sínodo, e normalmente indo buscando muitas dessas sentenças, dessas alineamentos. Desta vez, este relatório síntese intermédio, o que fez foi um trabalho muito vasto, e por isso é impossível num programa falarmos o que quer que seja de alguns desses pontos, mas a divisão era uma divisão tríptica, por assim dizer. Houve três grandes blocos. O primeiro, um bocadinho mais voltado para a teologia e para a doutrina do que é isto da sinodalidade da Igreja, ou seja, o que é que se entende por sinodalidade, como é que traços é que a Igreja tem, deve ter, como é que se diz, deve transformar para que isso seja de facto uma coisa do espírito, não seja uma coisa humana ou mundana, de direitos, de democracias, no sentido de eu basta votar, tenho o poder da verdade, o poder da maioria. Ou seja, a Igreja não é isso. A Igreja é a discípula de Cristo, que é a verdade. Por isso a nossa missão é sermos sinal dele, não é sermos sinais do que pensamos ou achamos ou sentimos. Também podem ser coisas boas, mas somos servos de Cristo. E por isso há o primeiro grande bloco, e é mesmo grande, em que fala um bocadinho sobre os traços da sinodalidade que a Igreja deve ter. Depois um segundo grande bloco, se quisermos, é mais voltado para as pessoas, e por isso olhar para os leigos, para os religiosos, para as religiosas, para os diáconos, para os padres, para os bispos, para o Santo Padre, não é? E ver como cada um no seu papel, cada um no seu carisma próprio, cada um na sua dimensão de pertença e de missão na Igreja, como desenvolver mais estes traços de sinodalidade, no trabalho que têm uns com os outros, na relação que têm uns com os outros, e há várias, assim, há várias, depois já lá vou nessa parte, mas o segundo grande bloco tem a ver com, se quisermos, com as pessoas. E depois o terceiro grande bloco tem a ver com os processos, com os organismos, com a organização, como é que acontece essa sinodalidade na prática, nas instituições da Igreja ou na instituição da Igreja. Por isso, o relatório tem estes três grandes partes. Depois, dentro destas três grandes partes, tem vários capítulos, ou seja, tem várias coisas que dá para ler melhor. E dentro desses capítulos há sempre também uma tripla apresentação. Então, se quisermos, há uma primeira parte que, regra geral, é a maior, ou seja, é mais volumosa, que é as convergências. Ou seja, imagina, vou só dizer aqui no primeiro capítulo, ou na primeira parte da face sinodal da Igreja, o primeiro capítulo é sinodalidade, experiência e entendimento dessa sinodalidade. Então tem uma primeira parte que é das convergências, o que é que se está de acordo em relação a isso, e depois tem uma segunda parte, normalmente 1/3, ou seja, é engraçado, ou seja, não houve mais consenso do que divergências, mas são o que eles chamaram matérias para consideração, ou seja, para trabalho futuro, ou seja, ainda não chegou a um consenso, mas houve discussão, ou seja, houve ali palavras, houve ali testemunhos que não foram coincidentes e não foram aceitos pela maioria dos 2/3 de todos os participantes no sínodo. E depois há uma terceira parte, que são propostas que nascem do sínodo. Ou seja, os consensos, as convergências e as matérias em consideração são muito coisas que vieram como é que se diz, do instrumento laboris. Ou seja, de coisas que foram trabalhadas e tratadas, porque essa era a proposta para o sínodo. E depois as propostas são coisas que não vêm diretamente desse instrumento laboris, foi
um fruto da vivência do sínodo, propriamente dito. E normalmente as propostas têm a ver com propostas para o caminho imediato, ou seja, agora até à segunda fase da Assembleia Sinodal, que se estude mais este assunto, que se aprofunde mais este assunto, que se reze mais assim, que se reze mais assado. São propostas práticas para concretizar estas conclusões, se quisermos, ou estas apresentações. Então, a Assembleia Sinodal, então, assim, resumindo e concluindo, olhou para a sinodalidade em termos, se quisermos, mais teóricos, mais doutrinais, a sinodalidade na vivência pessoal de cada um dos seus ministros, de cada um dos fiéis da Igreja, e a experiência sinodal naquilo que é a vivência propriamente dita da missão da Igreja. Com muitas convergências, com muitos consensos. São consensos, ou seja, acho que quase não vale a pena ler, porque são coisas tão simples, tão diretas, tão genéricas, que não vale a pena. E mesmo as matérias em consideração, pronto, são coisas, às vezes são coisas pontuais e coisas que eu, ao ler, nem sequer reconheço, ou seja, deve ter sido experiências de igreja que não são muito a nossa experiência particular. As propostas, há assim umas propostas engraçadas, muito concretas, de olhar, por exemplo, para o Código de Direito Canónico, de olhar para a forma como nos relacionamos com os nossos irmãos das igrejas orientais ligadas a Roma, olhar como é que é a formação dos seminários e dos agentes de pastoral. Ou seja, há assim um conjunto de coisas interessantes e engraçadas. O que é que fica? Fica aqui um documento valioso para ler, mas que é apenas um esboço, ou seja, é só para irmos acompanhando este percurso. Pelo que eu percebi na parte final, não sabemos bem, não se sabe bem qual é que é a etapa seguinte, ou seja, como é que vai acontecer a etapa seguinte. Aliás, uma das propostas é que as conferências episcopais ligadas aos organismos da Cúria Romana que façam o seu caminho, façam o seu percurso, mas não sabemos se esse percurso é orientado ou é estimulado por algumas coisas comuns, ou se é pegar nesta síntese ou neste relatório do sínodo e cada um a trabalhar como bem entende, estudando, rezando, discutindo, fazendo círculos sinodais. Não fazemos bem a mínima ideia, mas esperemos que neste último trimestre deste ano 2023 saiam indicações, se tiverem que sair para toda a Igreja, ou que continuem-se a dar estes passos, para isso sim, depois em outubro de 2024, vermos quais é que são as propostas assim, mais conclusivas que a Assembleia Sinodal faz ao Santo Padre sobre este modo de viver a Igreja, que pronto, como se dizia no princípio, tem que ser bastante estudado, porque a Igreja não se resume a ser uma instituição humana, em que os níveis de participação são iguais ou têm o mesmo peso das instituições humanas criadas por nós. Por isso há aqui uma vivência, não é? Por exemplo, há o capítulo das causas assim, mais fraturantes, que nunca aparecem com esse nome, nem aparecem nada de uma forma direta. O que se diz é temos que olhar melhor, olhar mais para este equilíbrio entre verdade e caridade. Sim. Ou seja, tem que haver equilíbrio. Ou seja, não pode haver caridade verdadeira, como é óbvio, sem a verdade, e também não pode haver verdade verdadeira sem a caridade. Por isso foi a forma bonita e muito clara que a Assembleia Sinodal encontrou para continuarmos a fazer este caminho, de não ficarmos como pedregulhos agarrados a uma verdade que depois não nos deixa seguir Jesus, não é? Mas também não sermos assim tão melosos e tão serpenteantes, não é? Só porque não gostamos de ter problemas, nem ter chatice, e gostamos de ser amados por toda a gente e gostamos de gostar de toda a gente, que não propomos a verdade de Jesus, a verdade do Evangelho.
Por isso é essa bonita atenção que é importante continuar a deixar que o Espírito opere em nós. Portanto, basicamente, lendo e relendo, é por aqui, ou seja, não destaca assim nada que eu fiquei uau, que espetáculo, não é? Mas há uma proposta engraçada que eu achei, não sei até que ponto é que, se calhar tu sabes melhor isto, conheces melhor a eclesiologia do que eu, mais fresquinha do que eu, mas uma das propostas, não é nem consensos, nem para discussão, é propostas que vêm do sínodo, é que não tenham que ser bispos os prefeitos nem os secretários dos dicastérios, ou seja, podem ser, mas não é por serem prefeitos que por inerência ao cargo têm que ser ordenados bispos. É quando se fala da parte sinodal, né, da pessoa do bispo, né? Nunca usar este sacramento da ordem, neste primeiro grau do sacramento da ordem, como instrumentalizante ou instrumentalizado por causa de uma tarefa que se tem pontualmente. Então há essa proposta, ou seja, de não ser necessário, não ser obrigatório que seja ordenado bispo para poder ter um cargo qualquer nos dicastérios de Roma. Pronto, foi só assim uma coisa assim engraçada, muito concreta, nem sei quem é que propôs isso, nem sei se vai ter consequências ou não, eu acho que não, mas pronto. É de facto uma proposta, e é também daquelas propostas que é discutida entre os teólogos precisamente por isso, que é quando a pessoa é bispo também já é ordenado, digamos, com essa função de pai e de pastor, que encaminha num certo sentido. E lembro-me que isto aqui ainda antes do sino era uma coisa que era falada até entre os cardeais que trabalham precisamente nesses sítios, não é? Que diziam que, pronto, de facto é um pastor que está à frente, não é? Portanto, se uma pessoa é ordenada com esse fim de ser pastor, portanto, alguns diziam que era natural que assim fosse, porque é o pastor que está a guiar qualquer coisa, mas claro, é uma proposta que no fundo é uma função que se desempenha Sim. Eu lembro, eu já contei esta, uma vez com um secretário da Anunciatura cá em Portugal, mas eu ainda era seminarista novo, por isso já lá vão larguíssimos anos, ele já deve ser cardeal no mínimo, mas eu lembro de estar na conversa com ele, assim num evento da igreja, eu era mais novo, por isso era assim ainda mais desbocado e fazia-me mais ingênuo, e eu perguntei-lhe como é que era lá na carreira diplomática da igreja, como é que era. Eles eram padres e por causa disso é que depois eram também diplomatas, ou eram diplomatas e por causa disso é que eram padres. Ou monsenhores, ou o que seja. E ele riu-se e não respondeu. Não sei, mas é um bocadinho isso. O sacramento da ordem é sacramento e não pode ser instrumentalizado para funções. E aliás, acho que foi esse e neste debate até diziam que até ser uma dos avanços do Concílio Vaticano II foi ter feito uma associação mais estrita entre aquilo que é o bispo e aquilo que é também a sua função propriamente. Sim. Não dissociando as coisas, mas claro que depois uma função é uma função. E depois há muitas... estas propostas também existem. Sim, pode ser que a gente se lembre mais de algumas propostas depois ao longo dos outros programas e dos outros temas, podemos ir revisitando isto, ou só estando atento aqui à nossa Conferência Episcopal Portuguesa e ver quais é que são os próximos passos sinodais. Até lá, celebramos o Advento, celebramos o Natal, rezamos por todos. Sim. E hoje o Padre Mendo, como estamos no mês das almas e se calhar nos próximos episódios vamos voltar assim a temas parecidos, não é? Hoje o Padre Mendo traz-nos novamente... se calhar agora hoje de uma forma um bocadinho mais estruturada, esta questão de os novíssimos. Os novíssimos são o quê? Os seminaristas menores? São aquelas pessoas ainda muito, muito verdinhas para assumir algum papel? O que é isto dos novíssimos? Os novíssimos, claro que são os novos, não é? Não estou a brincar, não são... o Dom Manuel Clemente costumava dizer que antigamente chamava-se aos jovens os novos, não é? Que são os novos que estão a chegar. Os novíssimos são aquelas coisas novíssimas, no sentido em que é aquilo que nos abre para a eternidade, no fundo, aquelas últimas coisas com que nos deparamos ao chegar ao final da vida, ou ao chegar ao final dos tempos. Acaba por ser a mesma coisa, se é ao final dos tempos, também é ao final da história como tal. E porquê é que eu pensei em falar disto agora? Porque primeiro já falámos de todos os santos e também dos fiéis defuntos da última vez, e hoje era só assim um breve apontamento de algumas coisas relevantes sobre aquilo que é a nossa fé católica, sobre estes assuntos, quando se chega ao fim da vida.
E às vezes uma pessoa pode pensar que, eu falo pelo menos por mim, eu cheguei à Universidade Católica e achava que neste campo sabia tudo, até começar a estudar escatologia, que são, no fundo é a cadeira que estuda estas últimas coisas, não é? O eschaton, no final, e percebi que não percebi nada. Coisas básicas de, assim, vão ver que são 4 apontamentos básicos, mas que na minha cabeça eu não sabia. E depois fui também me surpreendendo depois ao longo do tempo como seminarista e também depois já como padre, quando se falava disto, percebia que não era o único. Ou seja, que na altura não era o único que estava nesta situação. No meu ano, o professor da escatologia chumbou 70% da turma. 70%. Por isso, pelos vistos, não... Eu não chumbei, atenção. Mas sim, ele na altura zangou-se com a turma e foi um bocadinho mais exigente no exame e também na correção, e obrigou quase todos a irem a uma segunda fase de exame. E pronto, por isso também não é assim tão fácil assim, de dizer estas realidades últimas, ou primeiras, se quisermos. Pois, porque isto são coisas que acontecem depois da morte, e hoje em dia se calhar culturalmente também temos assim um certo tabu que não se fala sobre a morte, ou fica só assim a pairar, até que de facto temos de nos defrontar com ela. E... Então vá, diz-me lá, o que é que são os novíssimos? Quando falamos de novíssimos, falamos de quê? Falamos das coisas últimas. As coisas últimas que acontecem, portanto, na vida de uma pessoa, que é a morte. A morte, primeiro é a morte, depois... O juízo, portanto, o juízo da pessoa. Depois da morte há um julgamento, há um juízo. Sim. E depois, consoante o juízo, vai-se para... O destino definitivo, que é o céu e o inferno. Sim. Portanto, aí para o céu, posso passar pelo purgatório ainda durante uns tempos para purgar, mas o caminho é o céu. Exatamente. Portanto, por isso os novíssimos são estes 4. Repete lá, só para as pessoas nunca mais esquecerem. Morte, juízo, céu e inferno. Pronto. E então o que é que acontece, segundo a nossa fé católica, quando nós morremos? Bom, primeiro, nós morremos. Portanto, isso sabemos que é um dado facto, todos morremos, que isso aí é dado adquirido. E quando nós morremos, somos imediatamente colocados diante de Deus, e que diz um documento onde me estou a basear, e também foi estudando este documento que aprendi mais, que depois vais pôr depois pomos na descrição. Por acaso não há em português, eu estive à procura em português, mas não havia, mas há em espanhol, há em inglês, há em italiano, há em todas as línguas, menos o português. Mas o que acontece? A alma é colocada diante de Deus, e diante de Deus é que tem, no fundo, o seu destino eterno. Se atingimos Deus, ou seja, se estamos em amizade com Deus, temos o céu como esse novíssimo, esse destino definitivo. Se temos Deus como perdido, ou seja, se nos afastarmos de Deus e não escolhemos abraçar a sua amizade pela forma como vivemos e como percorremos a nossa vida, então é o inferno, a ausência de Deus. Se estamos diante de Deus, ainda precisamos de ser purificados para chegar a atingir essa beatitude infinita, essa felicidade infinita, então é o purgatório, que é um estado, digamos, de purificação até chegarmos ao céu. E de facto é isso que acontece. Morremos, estamos diante de Deus há este discernimento de como é que está a nossa alma diante de Deus. Se estamos em amizade com Deus, então o destino final é o céu, e esse pode passar pela purgação, pelo purgatório, onde vamos então alinhando o nosso coração com o coração de Deus e purificando aquilo que a nossa alma tem de ser purificada. Se não, se morremos em inimizade com Deus, se pela nossa vida decidimos não ter Deus em nós, então acaba por ser o inferno, essa ausência de Deus. E sobre isto, assim, só uma coisa que é, digamos, um pressuposto de base, é que a nossa existência é corporal e espiritual, ou seja, nós somos alma e corpo. Portanto, não somos apenas um corpo que chega ao fim da vida e acabou, mas nós somos um composto de corpo e alma. E quando morremos, de facto, o corpo fica cá na Terra, mas a nossa alma é imortal. Portanto, a nossa alma não desaparece nunca. A morte faz essa separação em que fica uma coisa para um lado, outra para outra, que é uma situação que não é normal, porque nós somos feitos para estar corpo e alma em conjunto, mas é assim que acontece, no fundo, quando chegamos à altura da morte. Portanto, quando nós morremos, não é que acabou ali a história, não olha, agora acabou e já não há nada a dizer sobre aquela pessoa porque acabou ali, a sua história acabou. Não, existe uma alma que
está viva e permanece sempre viva. E ao mesmo tempo, não é que o corpo seja insignificante. O corpo, ainda que esteja morto, como agora vou dizer o outro passo a seguir, um dia também há de voltar a ter vida diferente, já glorificada, quando Cristo vier. Porque quando vier, porque Jesus há de vir uma segunda vez e quando comprometeu, disse que viria uma segunda vez. Aliás, o São Paulo até pensava que essa segunda vinda era imediata, ou seja, era passar, ainda era no seu tempo de vida. Sim, portanto, porque ele disse uma vez a São João, quando anuncia a morte, o martírio de São Pedro, diz também em relação a São João: e o que é que te incomoda se eu quiser que ele fique cá até que eu venha outra vez? E por isso, até como São João morreu muito velhinho, segundo a tradição, até passou o boato que ele ia ser imortal, não é? Que ele ia ficar cá até à segunda vinda de Jesus, e por isso Jesus haveria de vir no tempo de uma geração, antes de João morrer. Mas Jesus nunca disse isso. Aliás, ele diz mesmo que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai é que conhece. Sim. Então há uma segunda vinda de Cristo, como ele próprio anuncia. Sim, e que nós dizemos no credo também todos os domingos, né? Não vai vir para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, isso não é o juízo que eu acabei de falar há pouco. Ou seja, então há um primeiro juízo. Há um primeiro juízo pessoal quando a pessoa morre, que é colocada diante de Deus e de acordo com a sua vida é julgada assim diante de Deus. E há um segundo juízo que universal. É quando Cristo vem uma segunda vez e que julga no fundo a história inteira. Portanto, não é apenas a alma individual de cada um, mas que tudo aquilo que existiu na história é visto às claras por todos, e aí vemos a justiça de Deus, a sua bondade, todas aquelas grandes perguntas que nós tínhamos desde sempre: porque é que isto aconteceu assim, não podia ter sido de outra forma. Aí vamos ver como Deus é bom e como mesmo essas coisas que nós não percebemos agora há de ter tudo o seu sentido. Isso é o que se chama o juízo final, que falamos muitas vezes, que é de facto o fim da história, portanto, e que as coisas depois estão no seu estado definitivo. Quando Jesus Cristo vem uma segunda vez, dá-se a ressurreição da carne. Ou seja, este estado intermédio de corpo para um lado, alma para o outro, ou estar uma alma sem o corpo, acaba. Porquê? Porque voltamos a ter um corpo já transformado e portanto, dá-se esse juízo já com esta nossa situação nova, definitiva. Sim, essa parte é mais difícil de nós visualizarmos. Nós podemos visualizar pela fé aquilo que aconteceu com o corpo de Jesus, não é? O Jesus ressuscitou no corpo glorioso, mas o corpo mortal não ficou lá, ou seja, foi transformado no corpo glorioso. Por isso, Jesus anuncia-nos e mostra-nos na sua própria ressurreição como é que há de ser a nossa ressurreição nele. Também o nosso corpo mortal há de dar lugar ao corpo glorioso. Sim. E o corpo glorioso tinha as marcas do corpo mortal, tinha as marcas da paixão, neste caso. Tinha algum feitio pelo tom de voz, pelos gestos que fazia, por aquilo que dizia. Os discípulos foram reconhecendo, não com os olhos, porque ele era diferente, não é? Sim. E esse corpo glorioso não respeitava, ou seja, não estava obrigado às leis naturais, porque mesmo estando fechados lá no cenáculo, Jesus apareceu no meio deles, não é? Tendo as portas e as janelas e as paredes tudo fechado, Jesus apareceu no meio deles. Por isso, o que nós podemos dizer nisto na fé, sobre nós, é porque dizemos-lo em relação a Jesus. Agora, como é que vai ser? Podem imaginar, se quiserem, mas se calhar não vai ser nada como é a nossa imaginação. Sim. Mas o nosso corpo mortal vai ser transformado no corpo glorioso. Por isso, a ressurreição da carne é isso mesmo. Somos nós que ressuscitamos. Sim, portanto é o mesmo corpo que nós temos, não sabemos se é a mesma molécula, que isso é pouco provável, não é a mesma coisa, mas de facto somos nós, não é? Sim, e nós somos corpo e alma, portanto não, e da mesma forma que também a segunda vinda de Cristo não sabemos bem como é que há de ser, sabemos que há de acontecer em glória, não há de ser como veio Jesus quando nasceu, em Belém na humildade, há de ser uma vinda em glória, e também este documento onde estou a basear também fala disso. E qual é que é o documento, só para eu saber e para as pessoas também saberem? O documento é um documento que tem a minha idade e que se chama Problemas Atuais de Escatologia. Quem é de quem? Ou foi feito pela Comissão Teológica Internacional, é um conjunto de teólogos escolhidos pela Congregação da Doutrina da Fé, que agora se chama Dicastério da Doutrina da Fé, na altura era Congregação, e que juntou um conjunto de teólogos para ajudar a orientar algumas coisas dos tempos. Sim. E o objetivo deste documento também diz assim claramente que era reunir uma síntese das verdades da fé católica no que diz respeito ao destino futuro do homem,
pondo em particular relevo as questões da fé que respondem diretamente às ânsias contemporâneas. Portanto, dar uma resposta às pessoas naquele tempo, em 1990, coisas que iam surgindo no que diz respeito ao fim da vida e tudo mais, e a forma como víamos a morte e o pós-morte, que de tempos a tempos acaba sempre por surgir essas questões. E muitas vezes, como não falamos tanto sobre isto, por vezes podemos só seguir a primeira ideia que nos vem à cabeça e não estar fundados naquilo que é a revelação de Deus. Pronto. Portanto é isto, a segunda vinda, a ressurreição da carne e depois esse juízo final, onde já de uma forma definitiva as almas vão para aquilo que é, no fundo, o seu destino, as almas e os corpos, já unidas aos corpos, para aquilo que é o seu destino de bem-aventurança eterna ou de condenação eterna. Portanto, no fundo, se apartar de Deus para sempre. Dito isto, é engraçado ver que há uma capela em Orvieto, em Itália, que assim, Orvieto tem assim uma catedral grande em Itália, e nessa catedral há uma pequena capela feita ou pintada por um artista que é o Luca Signorelli, que põe diante de nós precisamente assim vários frescos em que ilustra isto. Ou seja, foi da imaginação sua, pensava, olha, como é que há de ser isto, da morte, do juízo, do inferno. Até tem lá uma parte ainda antes, dando um passo atrás, mas que não vamos falar agora, da vinda do anticristo, que é se calhar assim a imagem mais concreta do anticristo, que vê-se assim um profeta a falar, mas que tem uma mão por dentro assim das roupas, que é o diabo que está atrás a conduzi-lo a dizer qualquer coisa. E o quê? Mas pronto, como é que é concretamente? Não sabemos. Sabemos que pela fé, como dizemos no credo todos os domingos, temos estes dados assim concretos. E o que é que isto implica? Tem algumas implicações que o documento depois vai endereçar concretamente. Por exemplo, o tempo. Como é que é a questão do tempo quando nós morremos? Pode passar-nos pela cabeça que, olha, morremos, portanto aquela pessoa morreu, é como se entrasse assim num grande sono e quando acordar do sono já chegou à fase final da história. Ou seja, já está no juízo final e não aconteceu nada entretanto, desde a morte até lá. E o que o documento nos vem lembrar é que o tempo persiste. Portanto, não houve assim uma suspensão do tempo quando alguém morre, e esse tempo que nos separa da glória, ou digamos do final, é aquele tempo que também serve de tempo purgante, e portanto o tempo continua. Isto é uma questão filosófica do tempo, que se calhar é das maiores questões da filosofia, mas não há uma espécie de suspensão de, ok, morreste e agora vais acordar imediatamente ali. Não, a pessoa continua viva hoje, não é? Não fica transportada para um futuro, não faz um teletransporte ou algo parecido noutra situação. Depois há um outro erro também que chama e sobre isto depois o tempo, sobre esta questão do tempo, o documento também chama a atenção assim para alguns erros que até podemos dizer em homilias, assim, só para facilitar. Quer dizer assim, dizer nas homilias que o morto já ressuscitou leva a confusões doutrinais no povo de Deus. Ou seja, a pessoa ainda não ressuscitou plenamente, não é? Ressuscitar é quando está o corpo e a alma depois ressuscitados. Pode estar em Deus e pode estar a alma no céu, mas ressuscitar é depois quando chegar ao final dos tempos e a alma se juntar ao corpo e aí ter essa ressurreição final, e viver essa vida que não tem fim também com o corpo. E cita também o livro do Apocalipse que diz, para mostrar que de facto há tempo, referindo-se a esta passagem do Apocalipse, dizendo: a cada um deles foi dada então uma veste branca e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Isto, o capítulo 6 do Apocalipse, a dizer que para estes que já tinham partido, também ficaram à espera dos outros que haviam de vir. Portanto, não ficaram em suspenso até depois chegar ao final. Outra coisa que também neste campo, por vezes, podemos cair, é no fundo dizer que a alma morre com o corpo. E isto já é uma coisa mais filosófica, assim, de heresias, quer dizer, pensar. Então, se nós somos alma e corpo, se morre o corpo, a alma tem de morrer também. Porque somos as duas coisas, não somos apenas um ao outro. E isso não é assim, pois a alma é imortal, a alma não morre, ainda o corpo é que morre, de facto. E ainda que siga de uma premissa lógica,
e que ainda que a morte seja uma situação que não é permanente, ou seja, é uma coisa passageira, não se pode dizer que a alma morra, porque a alma de facto é imortal. Mas pronto, isto eram só assim algumas pequenas pinceladas sobre estas coisas do fim da vida e do fim dos tempos, sobretudo isto que diz respeito à espera do juízo final para a ressurreição da carne. Eu pessoalmente não sabia muita coisa quando comecei a estudar isto. Sim, às vezes o que a gente usa é como não sabemos usar as palavras certas, não é? Às vezes estamos a querer dizer uma coisa que até é verdade, mas estamos a usar uma palavra que teologicamente é escolhida ou tem um conceito muito mais abrangente, muito mais completo. Por isso, termos essa clareza também na linguagem ajuda-nos também a podermos propor a nossa fé e a vivermos cada vez com menos medo e ansiedade e a vivermos bem este tempo, olha, até este mês de novembro, não é? Na relação da comunhão dos santos com aqueles que já morreram, que já se encontram no céu, mesmo que não de uma forma ainda completa com a sua carne, e aqueles que ainda estão no purgatório também prepararem-se para essa entrada no céu, mas também é esta conversa, como é que se diz, esta explicação assim mais doutrinal ou mais teológica. Uma vez eu estava em Fátima, por isso foi em 1997, eu tinha 20 anos depois na altura, e um dos capelães que lá estava, um dos servidores lá de Fátima, durante um almoço nunca mais me esqueci disso, a dizer como é que nós conseguimos defender que, por exemplo, o nosso pai está no céu, ou a nossa mãe está no céu, acho que a mãe dele tinha morrido há pouco tempo, como é que eu posso dizer que a minha mãe está no céu se eu ainda cá estou? Ou seja, o céu dela ainda vai estar angustiada, ainda vai estar triste, porque eu ainda estou aqui, ou seja, posso estar a fazer erros, posso estar no caminho do mal, como é que ela pode viver o céu se como mãe se preocupa comigo? E eu lembrei-me dessa pergunta muito, muito terrena, muito terráquea, não é? Mas sensivelmente é verdadeira, e esta doutrina da Igreja diz isso mesmo, diz que pode estar no céu, não é? E deve estar no céu, mas ainda não na ressurreição final, não na ressurreição completa, não é? E por isso, quando estivermos lá todos, aí sim, aí vamos estar todos inteiros e completos no céu. Sim. Bonito. Bom, mas que isto também nos ajuda a rezar mais então pelas almas do purgatório, não é? Pelos nossos que já partiram. E a desejar o céu e a cuidarmos bem aqui da nossa carne. Exatamente. Pois, e como agora dizia o Padre Nuno, foi uma frase que agora no dia 2 também acho que lemos no ofício das leituras ou algo parecido, que diz que estamos muito mais unidos, estas almas que já partiram, do que se calhar aqui na Terra. E que essa união também nos ajuda então a rezar mais e a levantar o coração e a saber que somos feitos para mais, para uma eternidade, e que as coisas não acabam aqui. Muito bem, então para terminarmos, e já estamos mesmo a chegar à nossa hora normal, não é? Semana de oração pelos seminários. Nós falámos há bocadinho que no fim de semana passado estiveram cá 2 seminaristas de Caparide para nos convidar a rezar esta semana de uma forma mais intensa e mais consciente pelos nossos seminários, pelos seminaristas, pelas equipas formadoras, por todos aqueles que cuidam e como é que se diz, e sustentam o seminário, para que sejam lugares, comunidades, vidas, não é? que possam ser isto mesmo, uma sementeira da graça de Deus, que depois lançada à terra dê fruto a seu tempo. E este ano, a Semana dos Seminários não é uma semana... Como é que diz? Existe a Semana da Oração Mundial pelas Vocações, que normalmente é no 4º domingo da Páscoa, que é o domingo do Bom Pastor. Então a Igreja é universal, reza nessa semana pelas vocações todas, não é? Particularmente a especial de consagração. A Semana da Oração pelos Seminários é uma coisa mais ligada às conferências episcopais. Cá em Portugal escolheu-se esta semana, normalmente acaba com o dia de São Martinho, ou no fim de semana assim do São Martinho, mas por acaso nem sequer é sede da Conferência Episcopal. Acho que existem dioceses. Não, é a Conferência Episcopal, sim. Ou seja, existem lugares no mundo em que a Semana dos Seminários é noutra semana, por isso é uma coisa mais local e não tão universal. E por isso a mensagem para a Semana dos Seminários é-nos dirigida pelo Bispo da Conferência Episcopal, responsável por esta Comissão Episcopal das Vocações e Missão,
e missionários, né? Não sei qual é que é o nome técnico, que é o Dom Vitorino Soares, bispo auxiliar do Porto, e que escreve uma carta a partir de uma palavra que o Santo Padre escolheu para dirigir-se a toda a Igreja na oração de vésperas no Mosteiro de Jerónimos, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, quando ele esteve cá. Aquilo foi na quarta-feira, foi antes da jornada começar para ele, mas teve um encontro com representantes da Igreja de Portugal, e na alocução, na homilia que fez durante a oração de vésperas, escolheu a passagem em que Jesus diz a Pedro, depois da pesca milagrosa, e depois de Pedro dizer afasta-te de mim que sou pecador, Jesus olha para Pedro e diz, não tenhas medo, daqui para diante serás pescador de homens. E a partir dessa palavra de Jesus faz um retrato e dá umas palavras a toda a Igreja que nós convém não perdermos e revisitarmos-las. Mas aqui então o Dom Vitorino usa essas mesmas palavras e divide-as em dois blocos. Não tenhas medo, né? E por isso qual é que é o medo que nos prende, e quais é que são os cansaços que às vezes nos saturam, quais é que são as dores e os pecados que deixam marcas. Por isso nós vivemos num contexto do mundo, do tempo, da história da Igreja mais universal ou mais local, em que se calhar as coisas são muito mais pesadas e se calhar não temos assim tanta vontade de fazer grandes coisas ou de arriscarmos fazer grandes coisas. Por isso esta primeira parte, né, da mensagem de não nos deixarmos vencer pelas desilusões e pelas redes vazias, e pronto, e voltarmos a essa vivência inicial de entusiasmo. Como dizia o Papa Francisco, passar do derrotismo à fé. E para isso, ou seja, para fazer essa vitória sobre o medo, é preciso sobretudo oração. Não bastam os planos, as equipas vocacionais, as estratégias para angariar mais vocações ou para que o acompanhamento seminário corra tudo muito bem. É fundamental a oração, confiar em Jesus e na sua palavra. E depois o segundo bloco da mensagem é ser pescador de homens, e aqui o Dom Vitorino fala de uma missão extraordinária que é esta de ser padre, de ser sacerdote, né? De ajudar as pessoas a saírem de tudo aquilo que as afoga, a libertar da morte das águas e trazer à vida, anunciar uma boa notícia, uma boa nova, que é também desde logo um ato de amor, é transmitir confiança, esperança no meio do desânimo e do fatalismo, e pronto, e depois liga também à Jornada Mundial da Juventude, ou seja, com certeza é um desafio feito a muitos jovens que se calhar se sentiram interpelados pela primeira vez ou sentiram de uma forma mais próxima esse chamamento ao participarem, ao experienciarem a Jornada Mundial da Juventude. Por isso, a vencer estas nossas paralisias, não é? E confiarmos no chamamento de Nosso Senhor, para que depois termina com uma palavra bonita, uma palavra de esperança, de rezarmos por todos os membros daquilo que é a comunidade do seminário, e rezarmos também por causa apesar das nossas fragilidades e das nossas feridas, Nosso Senhor continua a chamar, a abençoar, a consagrar. Por isso que ele afaste de nós os medos que paralisam e cuide de todos aqueles que lançam as redes e daqueles que um dia mais tarde as vão lançar. Por isso, na prática, é este o tom: não tenhas medo, serás pescador de homens, e é uma palavra também muito interpeladora para todos nós na Igreja em Portugal. Uhum. E pronto, e se calhar vamos rezar a oração que também se fez para esta oração para esta semana dos seminários. Para quem está a ler, ou para quem está a ver na televisão ou no ecrã, pode acompanhar, pode rezar connosco. Tu consegues ler ou está muito pequenininho? Consigo. Então vai, então rezamos os dois juntos e depois terminamos com as palavrinhas de despedida final. Senhor nosso Deus, envia-nos o Espírito de fortaleza, que afaste do coração de todos o medo que paralisa, o medo de escutar a palavra que desinstala,
o medo de ser chamado a dar passos novos e exigentes, o medo de caminhar juntos com os que pensam diferente. Senhor Jesus Cristo, envia-nos o espírito de discernimento que torna o coração capaz de se decidir pela vontade de Deus. Os jovens arrisquem com generosidade a dar a vida pelos irmãos. Os seminaristas amadureçam em humanidade, compaixão e serviço. Os cristãos conheçam e amem os seminários e deles cuidem. Vem, Espírito Santo, e dá-nos pescadores de homens, que lancem a rede do Evangelho sem apontar nem acusar ninguém, que levem às pessoas a proposta de vida de Jesus, que convidem todos para a festa do banquete do Senhor, que levem a proximidade do Pai às situações de precariedade e pobreza, que espalhem o amor de Cristo onde a família é frágil e as relações estão feridas, que sejam presença feliz de Jesus, servo e pastor. Virgem Maria, nossa Mãe, ensina todos os seminaristas a responder com confiança e abandono e intercede pelos jovens tocados pela Jornada Mundial da Juventude para que respondam com generosidade, radicalidade e sem medo. Amém. Então pronto, então continuamos a rezar pelas vocações, pelos nossos seminários, que Nosso Senhor continua a enviar homens santos que possam dedicar a sua vida a servi-lo na sua igreja e no mundo. Então, muito obrigado pela vossa atenção, disponibilidade. Continuamos abertos a sugestões. Nós para a semana acho que vamos ter um episódio assim um bocadinho diferente, um bocadinho especial também, vem a partir de uma sugestão dos nossos ouvintes, por isso vamos ver o que é que será. Vamos ver o que é que será, mas pronto, como vão reparar, nós estamos abertos a quase tudo, não é? Por isso continuem a dar sugestões, a participar também no nosso podcast e vamos continuar este caminho enquanto Nosso Senhor quiser. Então usem o e-mail podcast@paroquiadecascais.org, ou se nos conhecerem assim mais diretamente ou mais pessoalmente, que falem connosco, não é? E que deem os vossos feedbacks. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Vamos continuando este caminho. Até para a semana, se Deus quiser. Vamos a isso. Vamos.